Sejam bem-vindos ao canal Manifestadores da Riqueza e vamos para mais uma mensagem do dia. E se você gostar, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Teste a si mesmo. Neville Goddard. A fé não é completa até que, por meio da experiência, ela se torne experiência. A promessa de Deus é dada pela graça. Mas sua fé aumentará quando você experimentar, quando testar a lei de Deus, você verá o verdadeiro poder do Eu Sou em você. É mais fácil aceitar a fé cristã do que viver por ela, mas você deve viver por ela para que sua fé cresça. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo está falando ao mundo inteiro quando diz: examinem-se para ver se vocês estão se apegando à fé. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos, é claro, que você não cumpra o teste. Espero que descubra que não falhamos. Agora, no Evangelho mais antigo, o Evangelho de Marcos, encontramos as seguintes palavras: o tempo está cumprido e o reino dos céus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. A palavra arrepender-se significa uma mudança radical de atitude, de pensamento, em relação a qualquer coisa que você não goste ou queira mudar. Uma mudança radical de sua parte produzirá uma mudança correspondente em seu mundo exterior. Portanto, agora você é instado a examinar a si mesmo para ver se está se apegando à fé. Você está aceitando como fatos as manchetes que vê no jornal? O telefonema que você acabou de receber? O correio da manhã ou o noticiário da TV que sugere coisas desagradáveis e horríveis? Um amigo telefona e despeja todo o lixo do mundo para lhe dizer como as coisas estão ruins e como elas estão destinadas a piorar. Enquanto você escuta, suas aflições entram e são assumidas por você. Agora, se você entende essa lei de que a imagem cria realidade, você deve, como um computador, escolher o que vai deixar entrar. E quando a conversa terminar e a voz de seu amigo ainda estiver fresca e clara em seu ouvido, ouça as palavras alteradas, o tom alterado de sua voz e sinta a alegria emitida neste momento. Deixe-me agora compartilhar 3 histórias de uma senhora que está aqui esta noite. Ela contou que descobriu que minha técnica telefônica é infalível. Bom, ela nunca falha. Um dia, uma amiga me ligou para dizer que queria fazer um concurso para se tornar escrivão do tribunal. Dando-me 9 razões pelas quais ela nunca poderia passar no teste, mudei cada uma delas conforme as ouvia e, quando a conversa terminou, imaginei uma totalmente diferente. Eu a ouvi dizer que havia passado no teste com louvor. Minha amiga fez o teste, e, embora durante o intervalo de 6 semanas ela permanecesse negativa, continuei acreditando que ela havia passado. Aí um dia ela ligou, dizendo: você lembra quando eu fiz o teste? E eu respondi: sim, e você passou. Então ela disse: sim, mas você não está surpreso? Tenho tentado dizer a ela que a imaginação cria realidade, mas ela não consegue entender como um ato imaginal não visto pelos sentidos humanos pode ser mantido e produzir resultados, mas sei que sempre acontece. Sua carta continuou desta maneira: minha técnica de telefone nunca falha. Posso contar dezenas de histórias sobre os resultados que obtive com seu uso. Aqui está outro. Uma amiga, na casa dos 50 anos, desejava mudar de emprego por questões financeiras. Ela queria voltar para a central eletrônica onde trabalhava anteriormente, mas sentiu que por causa de sua idade não seria aceita. Ignorando todos os pensamentos negativos, simplesmente ouvi sua voz animada me dizer que ela tinha um emprego. Uma semana depois ela ligou, dizendo: eles não apenas me deram um emprego com um grande aumento de salário, mas estou recebendo crédito pelos 10 anos que trabalhei lá antes, que serão adicionados à minha aposentadoria. Já na terceira história, ela disse: a empregada de minha amiga pesava 25 quilos a mais do que ela queria, e seu médico disse que ela deveria perder esse peso adicional. Desejando pesar 60 quilos,
Ela me contou como tentou, mas não conseguiu perder 1 quilo. Ignorei seus comentários sobre suas tentativas anteriores e a ouvi dizer que havia alcançado seu objetivo. Logo depois saí da cidade por 2 meses, e quando voltei a empregada ligou novamente, dizendo: tenho tentado entrar em contato com você para dizer que emagreci. Não consegui te encontrar quando pesava 140, mas agora peso 139 quilos. Como o peso foi perdido, minha amiga não sabe. Ela apenas sabe que se examina para ver se está mantendo sua fé em imaginar a criação da realidade. Ela acredita firmemente na promessa de Deus e sabe que eventualmente Cristo despertará nela como ela mesma. Mas enquanto espera com fé pelo cumprimento dessa promessa, ela está exercendo a lei de Deus. Ela agora sabe que tudo o que deseja, se ela acreditar que já o recebeu, ela o fará. Então, em vez de fazer uma declaração falsa, dizendo, eu sou cristã, e não fazer nada a respeito, ela vive de acordo com esse princípio por dentro e o torna parte de sua vida. Você contou. Por que me chamam de Senhor e não fazem as coisas que eu digo? Bem, o que ele disse? Que todas as coisas são possíveis para Deus, que não importa no que você acredite, acontecerá. Se você não quer que coisas desagradáveis aconteçam em seu mundo, então você deve observar o que está pensando ao longo do dia. Você não precisa esperar até o final do dia para mudar um pensamento para realizar um desejo. Por que não fazer como minha amiga e revisar a conversa conforme a ouve? Se as palavras não são o que ela quer ouvir, ela não escuta, mas coloca na mesma conversa os pensamentos que ela quer ouvir. Ela ouve o que deseja ouvir e acredita que acontecerá. As Escrituras falam daqueles que, chamando a si mesmos de líderes, são guias cegos, e quando um cego guia outro cego, todos caem em um buraco. Quem são esses líderes cegos? Aqueles que ensinam a doutrina como a lei de Deus. Aqueles que ensinam os preceitos dos homens, dizendo que não se pode comer isto ou vestir aquilo, não são a lei de Deus, pois na lei de Deus tudo está em ordem. Não nos é dito que a comida não justificará ou levará você a Deus, que você não ficará pior se não comer e não ficará melhor se comer. Eu sei e estou persuadido pela lei de Cristo Jesus que nada é impuro em si mesmo, mas para qualquer homem a quem é impuro, para ele é impuro. A impureza está em seu pensamento e não no próprio pensamento. Se alguém quiser chafurdar na autopiedade, deixe-o. Você não é solicitado a testar o homem, mas a testar a si mesmo. Você não é solicitado a provar isso a outro, apenas a si mesmo. Veja o mundo como nada mais do que você mesmo empurrado para fora e tudo nele ajudando no nascimento de sua imaginação, pois o comportamento do mundo em relação a você é determinado pelo conceito que você tem de si mesmo. Realmente não importa qual é a sua vida pessoal individual, todo o vasto mundo é empurrado para fora e todos nele estão lá para ajudar no nascimento de todos os seus atos imaginais. Independentemente de levar 1 ou 100 mil, todos farão sua parte, e você não precisa pedir permissão a ele, pois seu mundo é animado por sua própria imaginação humana maravilhosa. Portanto, a primeira coisa que vocês devem fazer é examinar a si mesmos para ver se estão se apegando à fé. Se você está satisfeito com o que está, então teste a si mesmo. Então ele fez a pergunta: você não percebe que Jesus Cristo está em você? A pessoa média responderia negativamente, mas eu lhe pergunto: Jesus Cristo está em você como outro? Você pensa nele como uma segunda pessoa a ser chamada de Senhor ou Cristo? Você não percebe que você é o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em você? Se você puder responder afirmativamente a esta última pergunta, você ainda vai testá-lo como outro? Deus primeiro se revela como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, nos dizendo no capítulo 6 do Êxodo: eu me dei a conhecer a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me dei a conhecer. A palavra Senhor significa eu sou.
O nome de Deus agora foi revelado a você como Eu Sou. Agora, pergunte a si mesmo: eu percebo que sou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em mim? Minha consciência é o Espírito de Deus que habita em mim, o templo de Deus. Se você sabe que sua consciência, seu Eu Sou, é Jesus Cristo, você não pode pensar nele como uma segunda pessoa, como alguém diferente de você, pode? Sei que parece arrogante, mas é isso que Paulo está tentando dizer a todos. Esta senhora virou-se para alguém e pediu-lhe para tirar 25 libras de seu amigo? Não. Ela fez tudo dentro de sua maravilhosa imaginação humana. A Escritura nos diz: todas as coisas são feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E se todas as coisas são feitas por ele, quem é ele que removeu os quilos em excesso? Ele é o Senhor Jesus Cristo, a imaginação humana. No final de seu poema chamado Reverie, Robert Browning disse: desde o início, o poder era, eu sabia, a vida me deixou claro. Isso, esforce-se, mas para uma visão mais próxima, o amor era tão fácil de ver. A vida é o poder de Deus em exibição, mas se você olhar mais de perto, o amor será fácil de ver. Muitos anos atrás, fui levado em espírito à Assembleia Divina onde os deuses julgam. Lá encontrei El Shaddai, Deus personificado como o poder infinito. Ele era um homem não maior do que você, mas com o poder de destruir o universo se assim o desejasse. Foi o poder que, depois que o anjo registrador checou meu nome, me levou à presença do amor. Eles são o mesmo ser, pois você não pode separar o poder de Deus dele mesmo, mas que rosto diferente era o amor infinito. Vestindo a forma humana divina, o ancião dos dias, todo amor, me abraçou e me fez um com seu corpo e ainda hoje sinto essa presença. Meus amigos me conhecem como Neville, minha filha como seu pai, minha esposa como seu marido, mas não sinto mais este corpo de carne e osso. Eu sinto apenas o corpo do amor. Mas o poder veio primeiro, isso eu sabia, mas olhando mais de perto o amor pode ser visto claramente. Esses dois seres não podem ser separados. Amor é Espírito e Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, mas Deus é amor. Ele é o Pai de todos, e um dia todos receberão seu dom de amor. Enquanto isso, exercite o seu poder. Tenha fé na promessa exercendo sua lei e provando-a em execução, pois a fé não é completa até que, por meio da experiência, ela se torne sua experiência. Esta senhora sabe o que ela experimentou. Ela sabe que a lei funciona. Ela nunca estaria interessada em ouvir falar de qualquer dieta especial para se tornar mais espiritual, ou qualquer meditação para se tornar consciente de sua chamada consciência cósmica. Mas através do exercício, através do teste a si mesma, a lei de Deus está se tornando sua experiência, e um dia o verdadeiro dom, o dom do próprio Deus será dela. Ninguém pode merecer o dom de Deus. Pode acontecer com todos os que estão aqui esta noite, ou com um. É meu desejo que todos tenham a experiência antes de eu partir, mas não devo saber o tempo que Deus Pai fixou por sua própria vontade. Eu sei que reconstruímos o templo um por um. Todas as coisas que você e eu fazemos aqui vão desaparecer como castelos na areia. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, é para sempre. Isso nunca passará. Está gravado na rocha, a rocha que é Cristo, o Evangelho contido em todos. Paulo usa a palavra rocha por causa da visão. Eu sei, pois nos anos 30, sentado em silêncio sem pensar em nada em particular, fechei meus olhos em contemplação e vi um quartzo, uma rocha sólida, o símbolo da morte, o limite de contração que Deus assumiu. Enquanto eu observava, a rocha se fragmentou. Então eu vi todos os pequenos pedaços se juntarem como se por alguma mão invisível e se moldassem em uma estátua viva sentada em posição de lótus. Olhando para esta criatura maravilhosa, percebi que estava me vendo.
Assim que reconheci Neville, a coisa toda começou a brilhar, a ficar radiante, e quando chegou ao limite de intensidade explodiu e acordei sentado na minha cadeira. O simbolismo é verdadeiro. Gravado na rocha que é Cristo e que é a eterna palavra de Deus. Tendo colocado a palavra eterna, a rocha, na mente do homem, quando ele chegar ao fim da corrida, a palavra de Deus se cumprirá como ser no qual é revelada, então o simbolismo se torna verdadeiro. Eu vi a rocha que é Cristo fragmentada. Cada pedacinho era um papel que eu representava no drama chamado vida. O vilão, o herói, o rico, o pobre, o mendigo, o ladrão. Joguei todos eles, e terminada a corrida, reuni meus vários eus para formar o ser que chega ao fim da jornada. E enquanto observava, vi brilhar como o sol e quando atingiu o limite de intensidade, explodiu. A escritura, do começo ao fim, está toda gravada na rocha e colocada na mente do homem. Esta noite você pode pegar este princípio simples, examinem-se para ver se vocês estão retendo a fé. Se o Correio da Manhã traz mais notícias, não ligue para a pessoa e não diga que ela não deveria ter escrito a carta, mas revise-a, mude o que está escrito completamente. Ao atender o telefone, teste-se novamente e ouça apenas o que deseja ouvir. Faça como minha amiga, pois sua técnica de telefone nunca falha. Como disse Fawcett, o segredo da imaginação é o maior de todos os problemas cuja solução os místicos aspiram, pois o poder supremo, a sabedoria suprema, o deleite supremo estão na solução desse mistério distante. Convido a todos a participarem na solução deste mistério. Minha amiga contribuiu com sua descoberta. Ela chama isso de técnica telefônica usando revisão. Agora, a Bíblia não usa a palavra revisão. Ele usa a palavra arrepender-se, que significa uma mudança radical de atitude. Eu uso a palavra moderna revisão porque a palavra arrepender-se criou o craca. Pensamos em uma pessoa que se arrepende ficando de barriga para baixo e avançando como um verme em direção a alguém de quem ela se arrepende. Mas quando você revisa, ou se arrepende, você não confessa a ninguém. Como você pode confessar qualquer pecado a alguém quando lhe é dito no livro dos Salmos? Contra ti, somente contra ti pequei, ó Senhor. Você não pode pecar contra outro, você só pode pecar contra si mesmo, pois seu verdadeiro eu é Deus. Eu deveria ir até alguém tão tolo quanto eu e dizer: Pai, eu quero me arrepender. Nunca! Os sacerdócios do mundo nos dão preceitos feitos pelo homem e os chamam de doutrinas de Deus. Eles são líderes dos cegos. Quando os fariseus e escribas se aproximaram de Jesus, dizendo: seus discípulos estão violando os preceitos, as tradições dos anciãos, não lavando as mãos quando comem. Jesus respondeu: por que você transgride o mandamento de Deus por causa dos preceitos dos homens? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, porque isso passa pelo seu estômago e passa adiante, mas o que sai da boca do homem que o torna impuro. O que sai do coração é o que contamina, não o que entra no ventre. Chame seus preceitos feitos pelo homem como algo vindo de Deus e você transgride seus mandamentos. Isso é verdade em todos os lugares. O homem está sempre condenando o outro pelo que ele acredita que o outro deveria fazer para obter a salvação. Mas a salvação é sua. Está vindo para você, quer você viva sabiamente ou tolamente. Não importa o que você tenha feito, você receberá o presente de Deus e nenhum será perdido. Então, enquanto você está aqui, por que não usar a lei de Deus e viver sabiamente? Acho muito mais fácil pagar minhas contas do que fugir dos credores, então por que não pagá-las quando a lei me permite? Eu simplesmente imagino ter dinheiro suficiente no banco para pagá-los. Acho mais fácil viver na sensação de fartura do que sentir falta. Viver assim não me torna melhor aos olhos de mim mesmo chamado Deus do que aquele que não conhece esta lei, ou, conhecendo-a, não a aplica.
No final não faz diferença, porque nós dois seremos aquele ser que é Deus Pai. Você e eu não somos apenas irmãos, somos Deus Pai, pois Ele é uma unidade composta de um composto de outros. Todos estão predestinados a saber que Ele é o único, mas no intervalo todos são convidados a tomar esta lei maravilhosa e aplicá-la sabiamente para objetivos definidos. Como o sujeito que entrou no bar e quando não lhe serviram uma bebida disse: "Você acha que sou um vagabundo, mas quero que saiba que sou uma pessoa muito importante. Sei o que é ser rico e sei o que é ser pobre, e dos dois prefiro ser rico. Agora, não estou lhe dizendo o que deve desejar, mas estou lhe dizendo que sei o que é ser desapropriado por falta de meios para pagar o aluguel. Durante esse tempo, eu possuía o mundo e não o conhecia. Tudo era meu, mas ninguém me contou sobre isso. O mundo é seu, mas se você não o conhece, pode passar fome por falta de $1. Ninguém manterá seu dinheiro em depósito para você ou sairá na rua para falar sobre seu investimento. Em vez disso, ele usará e, até que você faça o pedido, ele não o liberará para você. Você deve reivindicá-lo por apreciação. Ninguém vai forçar seu desejo sobre você. Tudo é seu para a tomada. Aproprie-se de todos os seus desejos aplicando a lei de Deus, assim como esta senhora fez em sua maravilhosa técnica de telefone. Comece a examinar a si mesmo. Você acredita que a imaginação cria a realidade? Se você fizer isso, teste a si mesmo. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Você tem coragem de reivindicar: eu sou Ele e além de mim não há outro. No capítulo 8 de João, é feita a declaração: você morrerá em seus pecados, a menos que acredite que eu sou Ele. Esta não é uma declaração de outra pessoa dizendo que você deve acreditar que Ele é Deus. Não. Você está sempre falando consigo mesmo. Limitado pelos 5 sentidos, eu, Cristo em você, perderei meus objetivos na vida, a menos que eu acredite que eu sou aquilo que eu anteriormente desejava ser. Pergunte a si mesmo: se eu agora acredito que sou aquele que o mundo adora como o Senhor, e todas as coisas são possíveis para mim, então devo testar a mim mesmo e de acordo com minha fé em mim mesmo isso será feito para mim. Cabe ao indivíduo realizar a ação, pois a evidência sempre segue a ação. Haja como se as coisas fossem como você gostaria que fossem. Convença-se de que é verdade e deixe os resultados seguirem. É assim que você é chamado a operar neste mundo. Não está escrito em detalhes, mas apenas esboços que você preenche com a sua vida. Agora vamos para o silêncio.